Disse ao Senhor, recebendo a nossa irmã em nome de Jesus. Boa noite, paz do Senhor. Esse texto que eu vou compartilhar hoje, ele está há alguns meses já no meu coração. Gostaria que os irmãos abrissem 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos dele. Eu estou ouvindo um pouco alto a minha voz, não sei se é o retorno. Se der para diminuir, porque a tendência é eu falar mais baixo, que eu estou ouvindo alto, né? Se der para diminuir um pouquinho. Então, 2 Timóteo 4. A gente vai ler do 6 ao 8. E depois a gente vai ler do 16 ao 18. A tradução que eu uso é a NVI, então pode ser que, dependendo da tradução dos irmãos, esteja um pouquinho diferente. Diz assim, 2 Timóteo 4, 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Nesse capítulo, quando Paulo ele escreve a Timóteo, os primeiros versículos que a gente leu, Paulo ele está prevendo ali que está perto da hora dele morrer, da hora dele partir. E ele sabe disso, então, no versículo 6, 7 e 8, ele vai falar que ele já está ali sendo oferecido. Nessa versão fala oferta de bebida, né? Na versão que a gente está um pouco mais acostumado, fala estou sendo oferecido como libação. Então, ele sabe ali que ele vai ser oferecido, ele vai considerar isso, né? Que a vida dele vai ser entregue como uma oferta ao Senhor. Então, ele tem uma certeza ali. Ele escreve para Timóteo falando, olha, meu tempo ele está terminando. Se a gente for ler o resto da epístola, da carta, ele está dando várias instruções para Timóteo, está preparando Timóteo ali para dar continuidade a um trabalho que já está sendo desenvolvido. E aí, no finalzinho aqui, ele vai falar isso, que ele sabe que o tempo dele aqui, a missão dele, já está perto de acabar. No 7, ele vai falar aquele versículo famoso, que na versão mais conhecida vai falar, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo ele enxerga a trajetória de vida dele como uma carreira, como uma missão que ele tinha e que agora está perto de terminar. E aí, o que a gente vai agora prestar mais atenção é lá no versículo, nos outros que a gente leu depois, que é do 16 ao 18, que Paulo ele vai falar assim que na primeira defesa dele, todos abandonaram. Todos, ninguém esteve lá. E aí no 17 ele fala, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria um Deus que não abandona. Então Paulo, ele vai olhar e falar assim, olha, eu percebi que não tinha ninguém lá para me defender. Não tinha ninguém. Só estava eu, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E eu quero primeiro falar um pouco dessa sensação, às vezes, de abandono. Eu estava hoje lembrando, quem tem criança em casa vai, ou já teve, né, vai saber do que eu estou falando. Às vezes eu acordo primeiro,
E eu até já estou acordada lá, trabalhando na sala, ou fazendo alguma coisa na cozinha. E quando a Giovana acorda, primeira coisa que ela faz, se ela percebe que está muito silêncio, porque geralmente ela acorda depois de mim, então se ela acorda e percebe que está silêncio, ela fala, mãe? E se eu demoro um pouquinho para responder, ela, mãe? De novo, por quê? Porque ela quer certificar que eu estou em casa, que eu não abandonei ela enquanto ela estava dormindo. Porque a gente tem mesmo, na nossa natureza, essa aversão ao abandono. Eu estou citando a Giovana como exemplo porque é criança, mas nenhum de nós gosta de ser abandonado. Quando, às vezes, a gente ouve uma situação, o esposo abandonou, foi embora, aconteceu tal coisa, abandonou. Ninguém gosta de ser abandonado. Então, a gente tem mesmo essa sensação de muito desconforto se a gente tiver a ideia de que fomos abandonados. E isso eu estou falando da nossa vida natural. Mas, às vezes, na nossa vida espiritual, essa sensação de abandono, ela também acontece. Na nossa vida espiritual que eu falo, no sentido de, às vezes, acontecerem coisas que a gente tem a sensação de que Deus nos abandonou. Eu não sei se todo mundo passa por isso, ou se já passou por isso, ou se vai passar por isso. Mas eu já passei por isso. E quando a gente tem essa sensação, os sentimentos eles ficam confusos. A gente não sabe se tem medo, se tem raiva, se tem desespero, se fica com a mente confusa. A gente tem um sentimento de solidão. E é um sentimento muito... uma mistura de pensamentos muito complicada, porque, agora voltando ao exemplo da criança, se por um acaso a Giovana acordasse e me chamasse e eu não estivesse ali, ela ia ter que tomar algumas decisões que ela não sabe tomar. Ela ia ter que fazer algumas coisas que ela não está preparada ainda para fazer. E nós, sem o Senhor, nós não estamos preparados para fazer quase nada. Na verdade, nada, porque Jesus fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, quando a gente tem essa sensação de que Deus não está mais ali perto, ou que Deus nos abandonou, a gente sente um peso muito grande, porque nós não sabemos fazer mais nada dali para frente. E nesses momentos, geralmente a gente constrói essa ideia de abandono por causa de alguma situação que a gente está enfrentando. A gente acaba construindo uma ideia de que se o momento que eu estou passando é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento de sofrimento, provavelmente Deus não vai estar ali. Porque se Deus estivesse ali, eu não estaria passando por isso. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E embora a gente saiba que isso é irreal, o sentimento que vem é esse. Aí eu quero até começar contando um testemunho pessoal de quando isso aconteceu. Eu tive alguns problemas que aconteceram e nesse momento eu tive esse sentimento de medo, de não saber o que fazer, de não saber como fazer. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou falar isso na oração, porque é isso que eu estou sentindo. E quando eu fui orar, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sei pela sua palavra que o Senhor não abandona, mas eu estou sentindo o abandono agora. E quando eu falei aquilo, foi a única coisa que eu consegui falar, porque depois eu comecei a ter um momento ali com Deus. E no final daquele período, a única coisa que Deus me respondeu, porque às vezes a gente faz o roteiro, né? Acho que eu vou falar isso e Deus vai responder isso. E Deus não segue o roteiro. E a única coisa que Deus me respondeu naquele dia, naquela ocasião, foi, eu nunca soltei sua mão. Então, talvez a gente às vezes espera Deus falar, não, amanhã você vai acordar e vai estar tudo bem. Amanhã eu vou resolver seu problema, pode deixar. Não, amanhã essa porta vai ser aberta. Amanhã você não vai mais estar com dor. Amanhã você não vai mais sentir isso. Ou hoje mesmo você não vai mais sentir isso. E o que Deus às vezes quer falar conosco é, eu estou aqui com você. A gente às vezes valoriza muito mais a solução do problema através de Deus do que a companhia de Deus. E as coisas não mudaram. Vou recolocar minha frase. A situação que eu estava não mudou no dia seguinte que eu fiz essa oração. No outro dia eu acordei e o mesmo problema estava lá. Só que o que mudou foi que agora eu tinha uma convicção mais forte de que Deus estava ali comigo. E que se Ele estava ali comigo, Ele ia me direcionar e que eu poderia seguir o que Jesus falou, que na verdade a gente deveria fazer isso por consciência, que é viver um dia de cada vez. Jesus vai falar, basta a cada dia o seu mal. Então eu comecei a ter isso mais forte, né, na minha mente.
de que Deus estava ali, e comecei a perceber as coisas de uma forma diferente. Às vezes a gente pensa assim, bom, eu vou orar até que Deus resolva o meu problema. Mas desde esse dia, eu comecei a orar pedindo para que Deus me faça perceber a presença dele durante o problema. Porque uma hora ele vai resolver. Eu sei que ele vai resolver. Deus não tem prazer de deixar a gente na situação ruim. É lógico que a gente continua orando para que Deus resolva o problema. Mas como prioridade, pedindo que a gente tenha essa certeza da companhia dele. E o que eu acho bonito nesse versículo 17 é que Paulo fala assim, lembrando que Paulo está no fim da vida, então ele já passou, tudo que está lá em Atos já aconteceu. Ele está aqui no final. E ele está falando assim, no 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Na NVI, essa palavra permaneceu, eu acho ela muito importante, porque permanecer quer dizer, ele já estava comigo e ele permaneceu. Não quer dizer assim, Deus viu que eu estava sozinho ali, aí ele resolveu chegar. Não. Deus viu que ninguém veio na minha defesa, aí ele falou, acho que eu vou lá ajudar o Paulo, porque agora ele está sozinho. Não. Paulo fala, ele permaneceu ao meu lado, então ele já estava comigo. Ele esteve comigo durante toda a minha caminhada, e quando chegou esse momento difícil, ele permaneceu. E aí quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente não vai ler, porque é muita coisa, mas lá no livro de Atos, que é onde vai estar registrado a trajetória dele, no capítulo 14, eu vou citar alguns momentos aqui da vida do Paulo. No capítulo 14, Paulo é apedrejado. No capítulo 16, Paulo é açoitado. No capítulo 16 e no capítulo 21, Paulo é preso mais de uma vez. No capítulo 21, ele é espancado. No capítulo 23, houve uma conspiração na cidade para matar o Paulo. No 27, ele enfrentou uma tempestade de 2 semanas e depois sofreu um naufrágio. E no 28, ele é mordido por uma víbora. Então, quando a gente olha, é lógico, teve muitos momentos bons, mas eu fiz questão de pensar aqui os momentos difíceis da vida dele. Porque quando ele chega no fim da vida, ele fala, o Senhor permaneceu ao meu lado. Para mim, Paulo falando isso, ele está falando assim, aquela vez do naufrágio, ele já estava do meu lado. Aquela vez da víbora, ele já estava do meu lado. Aquela situação lá que eu fui apedrejado, ele estava do meu lado. E agora, quando ninguém apareceu, ele permaneceu do meu lado. Então, Paulo reconhecia que durante a vida dele inteira, apesar dos momentos difíceis, Deus estava do lado dele. Apesar de tudo que ele passou, a gente às vezes tem um evangelho assim, na nossa mente, né? Deus está comigo porque eu tenho saúde. Quando a gente deveria pensar, Deus está comigo apesar de nesse momento eu estar sem saúde. Né? Deus está comigo apesar de desse momento eu estar passando por essa situação. Deus é um Deus que não abandona. E ele, quando a gente lê as cartas de Paulo, todas as epístolas, a gente vai perceber, agora vai ficar ruim, eu ia falar, a gente vai perceber a percepção que Paulo tinha, ficou meio redundante, a gente vai notar que Paulo tinha certeza ali que Deus estava com ele. Quando ele vai aconselhar, quando ele vai orientar, quando ele vai direcionar, ele sempre vai afirmar de um jeito que a gente vai entender que ele sabia que Deus estava ali com ele. Mas não sofreu naufrágio? Sofreu, mas Deus estava com ele. Mas ele foi açoitado? Foi, mas Deus estava com ele. Então, Paulo compreendia esse evangelho de, apesar disso estar acontecendo, Deus está comigo. A presença de Deus, ela não indica a ausência de problemas. Ela não indica a ausência de situações difíceis. Ela indica um fortalecimento nos momentos difíceis. Na versão Almeida, corrigida, fiel, esse 17 vai falar que, em vez de permanecer ao meu lado, vai falar, o Senhor me assistiu. E esse assistir é de dar assistência. Não é de ficar lá olhando. Eu vim aqui ver o Paulo sofrer. Não. Deus foi lá dar uma assistência, dar força, fazer com que ele se fortalecesse para passar por aquilo. A gente, às vezes, não compreende os momentos de dificuldade e não percebe o quanto eles são importantes também para o nosso crescimento. É lógico que ninguém gosta. A gente começa a aprender lá, andar de bicicleta, até aprender, você sofre, você cai, bate o joelho no chão, quando está sarando, você bate de novo, não dá nem tempo, mas você vai aprender. Ou você pode escolher não aprender. Você pode escolher desistir, depois ser um adulto que não sabe ainda andar de bicicleta.
E na nossa vida é assim, a gente pode escolher também não aprender. A gente pode, às vezes, se revoltar com aquele momento e não tirar nenhuma lição daquilo. Mas não é esse o propósito de Deus. Ele está ali do nosso lado para nos fortalecer, para que a gente aprenda alguma coisa. E aí a gente pode olhar e falar assim, mas era Paulo. Paulo tinha essa certeza porque era Paulo. Porque Paulo, ele foi a lugares que ninguém foi, ele fez coisas que ninguém fez. E a gente começa, às vezes, até perdão da expressão, a endeusar alguns personagens bíblicos como se, porque eram eles, a graça que estava sobre eles era outra. O espírito que estava sobre eles era outro. Então, eu separei alguns textos para a gente ver, ao longo da palavra, alguns textos que vão garantir que Deus não nos abandona. Então, o primeiro está em Hebreus 13:5, que é uma referência que o autor aos Hebreus está fazendo de um texto de Deuteronômio 31:6, que diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isaías 43:1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Esse daqui eu só quero fazer um comentário que ele fala quando. Então, vai acontecer, mas quando acontecer eu vou estar lá. Então, não é assim, talvez você passe a vida inteira e nem aconteça. Não, vai. Só que eu estarei ali, né, junto com você. Salmo 94:14. O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 145:18. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E aí, se a gente olhar esses textos e falar assim, mas todos eles são do Antigo Testamento, porque até Hebreus está fazendo ali uma referência a Deuteronômio. Então, tem um que, particularmente, é o que eu mais gosto, Mateus 28:20, parte B, palavras de Jesus falando, e eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Então, o próprio Jesus, ele garante que estará conosco para sempre, estará conosco todos os dias. E quando Paulo, ele olha para a sua trajetória, eu tenho certeza, porque, assim, vira e mexe a gente faz essas retrospectivas da nossa vida. Penso eu, quando a pessoa sabe que ela está prestes a partir, ela faz mais, como era o caso do Paulo. Ele fala, olha, eu sei que eu vou ser derramado ali como uma oferta. Então, eu acho que quando ele olha, ele lembra as cidades que ele foi, estabeleceu igreja, ele lembra as pessoas que ele impôs as mãos e receberam o Espírito Santo, ele lembra dos milagres que Deus fez através da vida dele, que a Bíblia vai falar que Deus operava milagres extraordinários através da vida do Paulo. E ele lembra de todas as outras partes. Ele lembra do momento que esteve preso, ele lembra de quando cantou dentro da prisão, ele lembra de quando estava no naufrágio e fortaleceu aqueles homens ali no meio da tempestade. Lá em Atos vai falar que no 14º dia, Paulo fala, gente, vocês têm que comer. Então, imagina, né? Tempestade, 14 dias, tudo horrível, e ele encorajando os outros. Então, ele consegue enxergar e falar em todas essas situações, outros já tinham desanimado, mas o Senhor me fortaleceu. Eu vi pessoas se desesperarem, mas eu estava confiante ali que Deus estava me fortalecendo. E aí eu quero ler agora de novo o 18? 17 e o 18, porque o 17 eu li só um pedaço, o comecinho, vai dizer assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo sabia que ia morrer. Então, o que ele quer dizer quando ele fala, o Senhor me livrará? Qual era o livramento que Paulo esperava?
Porque no mesmo capítulo, ele falou que sabia que ele ia morrer. Então, Paulo não estava aqui esperando que, de repente, a sentença dele ia ser mudada e ele ia ser livre. Acredito eu que Paulo não estava aqui esperando um milagre desse tipo. Na verdade, Paulo não tinha medo da morte, porque em outro texto ele vai falar que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Nesse texto ele vai comparar a morte como uma oferta a Deus. Então ele entendia que até mesmo a morte dele seria uma oferta ao Senhor. Então, se ele não tem medo de morrer, e ele sabe que está chegando a hora dele, que livramento que Paulo está descrevendo aqui? O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. Às vezes a gente tem uma ideia de que livramento é só quando Deus nos tira da situação ruim. Quando, na verdade, Deus nos livra quando a gente passa por essa situação toda, sem desviar a nossa fé, sem perder o nosso amor por Ele, sem enfraquecer a nossa convicção que nós temos nele. Quando, a gente vai ler daqui a pouquinho, mas quando é Paulo mesmo que fala sobre nos tornar mais que vencedores, eu tenho uma explicação que eu ouvi que até hoje foi assim, a que me esclareceu melhor esse texto. Não existe um lugar acima do vencedor. O vencedor é o vencedor, não tem como você ser mais do que vencedor. Então, qual que é a explicação que eu ouvi, que é a que eu acredito que seja o que ele quis dizer depois, olhando o contexto? É que além de vencedor, a gente vai ter uma coisa a mais, a gente vai ter uma lição a mais, a gente vai ter uma experiência a mais. Antes dessa situação, eu não tinha tanta resistência. Agora eu sou um vencedor e eu ainda tenho resistência. Antes dessa situação, eu não sabia perdoar. Agora eu sou um vencedor e aprendi a perdoar. Então, o mais seria o algo a mais. Além de ser vencedor, a gente sai com algo a mais, com uma lição a mais, com frutos a mais, vamos dizer assim. E aí eu vou terminar lendo. Esse eu vou pedir para colocar também, eu não sei se eu falei esse, é Romanos 8, 35, bem conhecido. Romanos 8, do 35 ao 39. Que vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa certeza de que Deus é um Deus que não abandona, ela é fundamental para que a gente continue também não abandonando tudo que Ele tem e tudo que Ele é. Como eu falei no início, não só buscando, eu quero tanto que resolva isso para mim, mas buscando, eu quero tanto ter essa percepção de que o Senhor está comigo enquanto isso não é resolvido. Para que durante todo o processo e também depois a gente tenha certeza de que Deus participou. A gente tem tanto hábito de tirar o mérito de Deus. A gente está com um problema, vai lá no médico, faz exame, toma remédio, volta para casa e fala: olha, que bom que eu peguei um médico bom. É lógico que é muito bom a gente ter uma estrutura para ser bem atendido, mas sempre lembrando que Deus é o que está na frente. Deus esteve lá comigo, Deus foi lá, Deus deu a sabedoria, a capacidade para aquela pessoa, para aquele profissional, me atender para que eu melhorasse. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. E aí, para terminar, eu falei isso na outra vez que eu estive aqui ministrando, e eu quero falar de novo, que é muito bom a gente ouvir tantas promessas de um Deus que não nos abandona. É muito bom a gente ouvir tantas coisas que tem na palavra de Deus que são promessa para a gente. Só que, para a gente poder desfrutar dessas promessas, a gente precisa ter uma decisão de caminhar com Ele. Essas promessas, elas não são para toda e qualquer pessoa. Elas são para aqueles que escolheram caminhar com Ele. Elas são para aqueles que escolheram estar com Cristo, são para aqueles que escolheram entregar suas vidas para Jesus, para que então Ele seja o Senhor.
aquele louvor que foi cantado aqui agora há pouco, reina sobre mim. Às vezes, como o pastor Moisés já muito bem ministrou, minha intenção não é falar de novo, mas às vezes a gente gosta da ideia. Ah, é uma ideia legal, eu vou lá, eu vou ter uma vida assim e tal, mas a gente não quer que Deus seja o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que governa a nossa vida, aquele que direciona a nossa vida, que fala onde eu devo e onde eu não devo ir, que dá a instrução. E essas promessas, elas são para quando a gente deixa que Ele governe a nossa vida. Então, eu queria orar nessa noite, antes de devolver a palavra. O pastor concordou com a cabeça, então eu posso orar. E se tiver alguém que ainda não fez essa escolha, de deixar que o Senhor seja rei da sua vida, de convidá-lo para ser o rei da sua vida, para que essa promessa ela possa te alcançar, isso é necessário. Então eu gostaria que nós orássemos. E se você ainda não tomou essa decisão, ainda não decidiu entregar a vida para o Senhor, para que a partir de agora, para que a partir de então, essas promessas possam valer para você, para que a partir de agora você possa estar debaixo de tudo isso que a palavra nos garante, eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante do Senhor, eu quero entrar em oração mais essa vez e colocar diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, agradecer porque o Senhor é um Deus